Nós, como homens, conhecemos muitas pessoas que mudam de opinião, mudam as suas atitudes, mudam os seus pensamentos. Mas tem alguém que nunca muda. E esse alguém que eu estou falando é Deus. Deus nunca muda. Ele nunca vai mudar. Muitas vezes até algumas passagens da Bíblia são interpretadas de maneira errada, né? Mas a palavra lá não se refere à mudança, se refere a mudar os planos, porque o homem mudou o caminho que deveria ser correto. E eu quero meditar junto com você em Hebreus capítulo 1, versículo 12, que fala que Deus é imutável. E o texto diz: e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Então os céus, que são obras das mãos do Senhor, tudo que ele criou pode até ser enrolado, as vestes também podem ser mudadas, mas Deus é o mesmo e os seus anos não se acabarão. Então Deus é imutável, ele não muda. Os seus planos, ele muitas vezes você tem que entender que Deus, inclusive na situação de Noé, né? Por que Noé destruiu a terra? Não foi só por causa do pecado, mas foi por causa da corrupção do gênero humano, da natureza humana deturpada, né? Nós vemos inclusive falando nessa série A Farsa dos Extraterrestres. Eu aconselho você a assistir também nos nossos programas aí na Sobrevida TV. Então, Deus, ele não vai mudar porque você mudou. Deus não vai se adaptar ao porquê você se adaptou. Entenda que o mundo vai te levar para uma mudança de mentalidade, o tempo todo mudando as atitudes, mas Deus é o mesmo. E quem crê em Deus também tem que crer da mesma forma como Deus crê. Infelizmente, isso é interpretado pelo mundo em que nós vivemos como alguém que é ultrapassado, alguém que é quadrado. Eu já fui chamado de xiita, de rigoroso. Você vai ser chamado de fanático. Mas nós permanecemos no mesmo Deus, porque a palavra de Deus não vai mudar porque o mundo muda. Se o mundo hoje permite gambiarras, né? Deus não vai mudar a forma e o princípio de agir. Ele vai permanecer naquilo que ele estabeleceu. Ele não vai mudar. Se ele prometeu que aqueles que creem no seu nome herdarão a vida eterna, aqueles que obedecem a sua palavra, ele vai permanecer nesta palavra. E o que acontece é que nós vemos hoje muitas pessoas que estão indo na onda do mundo. Elas estão se vestindo do mundo, mas infelizmente terão uma notícia muito ruim chegando diante de Deus. É como Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, que muitos vão querer entrar no céu, mas não vão poder. Por quê? Esqueceram de obedecer a Deus. E no céu é um lugar de obediência a Deus. Nós conhecemos, inclusive, anjos que foram expulsos do céu, a Bíblia fala nisso, porque desobedeceram a Deus. Não é porque eles eram belos, não é só porque o diabo, que era Lúcifer, que era um anjo de luz, que era uma beleza, né, antigamente, ele era o sinete da perfeição, porque ele quis ser igual a Deus. Mas a partir do momento que o nosso coração muda, as nossas atitudes também mudam e nós queremos também nos moldar ao que nós mesmos queremos ou também o que o mundo quer que a gente mude. Então nós vivemos num mundo que está perdido. Esse mundo tem os dias contados. O mundo que nós vivemos, esse sistema corrupto, esse sistema de pecado, esse sistema em que muitas coisas são acobertadas do público, ele vai vir à tona, tudo vai vir à tona, tudo que está debaixo dos panos vai ser descoberto. E aí você vai se decepcionar com o mundo em que nós estamos vivendo. Mas com Deus você nunca vai se decepcionar, porque as suas promessas
não mudam. Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quem acredita, quem confia, não é só acreditar, é quem confia nas suas palavras, lança as redes aonde Deus manda jogar. Como Pedro lançou as suas redes aonde Jesus mandou jogar e se surpreendeu com tanto peixe. Quem crê, quem confia nas palavras do Senhor, larga a sua velha história para seguir Jesus. Como também Mateus deixou de ser um coletor de impostos, deixou de trabalhar para a corrupção naquela época do Império Romano, que não era só para pagar impostos, mas também desviar valores de maneira fraudulenta, ameaçadora. E ele trabalhava para os romanos e ele deixou aquela vida para seguir Jesus. Como Zaqueu, né, que roubava, era um auditor fiscal da época, né, um coletor de impostos, de alta patente, também deixou Jesus entrar na sua casa e se arrependeu de seus pecados e passou a seguir Jesus. Então, seja você cristão ou não, seja você alguém que congrega numa igreja ou não, eu quero convidar você a entender que Deus não vai mudar porque você mudou. Deus não vai mudar porque você se corrompeu. Deus não vai mudar porque você se perdeu. Ele é o mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por ele. Não é um atalho que você vai fazer, não é do seu jeito, não é a sua justiça que vai te justificar, mas sim a justiça de Deus em Cristo. O próprio Filho tomou a forma de homem e habitou entre nós e deu a sua vida por você e por mim. Até nisso é a justiça de Deus que vai funcionar para nos salvar. Então pense nisso, porque Deus não mudou, ele continua o mesmo e a salvação continua sendo através de Cristo. Mesmo que se pregue um outro evangelho, ele não vai mudar. Mesmo que se pregue o evangelho da conveniência, também ele não vai mudar. O evangelho que funciona é o evangelho que está escrito na Bíblia, que é o evangelho eterno, é o evangelho de Cristo, que já se preparou antes da eternidade para entregar a sua vida pela nossa vida, o justo pelos injustos. Pense nisso e não mude como Deus não muda. Amém? Seja sempre a mesma coisa como Deus é. E Deus te abençoe e o Senhor resplandeça o rosto dele no teu rosto, te dê paz e te dê da sua graça.